você que está aqui nos acompanhando neste mês vocacional. Estou aqui com o Padre Chicão, de São José dos Campos, da paróquia São Paulo Apóstolo. Oi, gente, prazer estar aqui no canal Santo Talk. Que bom estarmos aqui e poder falar com vocês neste mês vocacional. Então, Padre, conta pra gente com quantos anos você começou a sua vocação? Quando você decidiu, na verdade? Na verdade, o desejo de ser sacerdote vem desde criança, né? Desde quando a professora na escola perguntou o que a gente queria ser quando crescer. E tinha toda uma fila para falar antes de mim, né? E eu ensaiei para dizer que eu queria ser caminhoneiro, que era meu sonho ser caminhoneiro. Mas, quando chegou na minha vez, a professora perguntou: Francisco, o que você quer ser quando crescer? Eu falei: padre, né? Justamente porque já tinha uma vivência religiosa na minha família, de também participação na missa. Minha mãe sempre cantou na igreja e eu sempre estava junto. Então, quando a professora perguntou, eu já falei logo de cara: padre. Mas ali já estava o desejo de vocação. Mas depois, né, a gente vai crescendo. Sim. E foi ali na faixa dos 13, 14 anos que aí começou isso a ficar mais forte, né? Que foi quando eu comecei a fazer os encontros vocacionais e depois, logo com 15 anos, eu já entrei no seminário. E aí nasceu esse desejo de ser padre. Mas foi aqui mesmo em São José que você começou a entrar no seminário? Não foi aqui em São José. Eu comecei a fazer os encontros aqui na diocese. Mas quando foi mais ou menos ali por volta dos 14 anos, né, eu recebi uma carta dos missionários redentoristas para fazer um encontro lá. E comecei a fazer um encontro lá, gostei, me apaixonei pelos missionários redentoristas e fui começando a fazer os encontros lá. E quando eu entrei no seminário, eu entrei em Aparecida, no seminário redentorista. Certo. E, assim, na sua vocação, nessa caminhada, houve alguma barreira? Muitas barreiras. A primeira barreira foi a questão financeira, né? A minha família nunca foi uma família rica, com muitos bens, muitas coisas. E a gente sempre teve muita dificuldade. Então, para um jovem pobre ir para o seminário, sempre há dificuldade. E o pensamento da família: como vai ser? A gente não tem condições de ajudá-lo, né? Então minha família sempre ajudava com o mínimo do mínimo, né? Então aquilo que podia mesmo ajudar, mas tudo deu certo. Depois no seminário, claro que eu tive dificuldades ali da adolescência, né? Sim. Da juventude, passando, né, dessa fase, saindo da adolescência, porque 15 anos a gente está saindo da adolescência, começando a pré-juventude. Então é claro que todas as dificuldades que um jovem tem, eu também tive, né? Então a gente tinha vontade de fazer muitas coisas, mas a gente já tinha escolhido estar no seminário. Depois a terceira dificuldade assim que eu tive, e que lá no começo da vida do seminário foi muito difícil, foi a questão dos estudos, né? Eu nunca fui assim: eu sou inteligente, né? Não, eu sempre fui meio burrinho, sabe? Eu tinha que estudar mais do que os outros para poder conseguir tirar a média na escola, conseguir tirar a média na faculdade. Então, eu sempre tive essa dificuldade. Então, isso eu acredito que foram barreiras lá do início, né? Claro que depois vem outras, mas essas barreiras acho que foram lá do início, assim, desafios grandes. Sim, e ainda mais apesar dessa fase dos 15 anos estar nessa descoberta, né? Que é uma fase, assim, que a gente fica cheio de questionamentos, você não deixou se abater. Exatamente, né? A gente tem, nessa idade dos 15 aos 20 anos, se tem muitos questionamentos na cabeça, né? A cabeça vira um turbilhão. Ao mesmo tempo, se tem muitos sonhos, né? Então, para alguém que entrou no seminário com 15 anos, acabou os sonhos, é só isso? Não. Os sonhos continuam, né? O turbilhão dos questionamentos continua. Mas acho que Deus sempre foi muito bom para comigo, porque Deus sempre respondeu os meus questionamentos. Que bacana. E assim, a vida de um padre é uma vida que você renuncia a muitas coisas. E como faz para conciliar os hobbies e ser padre, né? Seguir a vocação? Isso. A vida de um padre, ela tem os seus deveres, né?
como toda a vida tem, né? A vida de um casado também tem os seus deveres. Sim. Né? A vida de alguém que é solteiro tem os seus deveres. E nós, como seres humanos, nós vivemos esse compromisso que nós temos, né? O padre não é diferente, o padre tem os seus deveres, né? A missa, a confissão, a unção dos enfermos quando preciso, e outros deveres, né? Celebrar um batizado, um casamento, isso é próprio da vida do padre. Na vida do padre que trabalha na paróquia, que é pároco, administrar a paróquia, cuidar da catequese, então são muitas atribuições. E claro que o padre tem aí todas as suas atividades. Porém, a gente não pode ficar preso a só isso. Claro que isso é a prioridade, mas a gente não pode ficar preso aí. Por quê? Porque senão a gente não tem uma saúde, né? É preciso ter saúde vocacional, que a gente diz, né? E a saúde vocacional consiste em cuidar dos deveres, mas também ter os seus momentos, né? Eu costumo ter 2 momentos fundamentais durante a semana, que um é a folga, né? A minha folga de segunda-feira, e geralmente na minha folga eu aproveito para fazer aquilo que eu gosto, né? Então eu gosto muito de ir na praia, às vezes na segunda-feira eu vou até a praia, não faço nada, só vou lá na praia, ponho o pé na areia, fico lá meia hora e volto embora. Mas eu gosto de ir lá, né? Toco violão, canto. Então na segunda-feira, que é a folga, eu aproveito para fazer as coisas que eu gosto. E durante a semana eu faço aquilo que eu tenho que fazer, né? E depois o outro momento que é fundamental é sempre um dia da semana que eu tiro durante o período da manhã para eu permanecer com Jesus. Porque uma vida do padre, ela não é nada sem Jesus. O padre pode fazer 1000 atividades. Se ele não tiver Jesus, não é nada. Então eu tiro um dia da semana no período da manhã para eu ficar quietinho e permanecer com Jesus. Então acredito que essas 2 coisas me ajudam bastante. E há sempre o equilíbrio, né, entre a vida sacerdotal, aquilo que é próprio do sacerdócio, e também a vida humana, né? É preciso também cuidar da humanidade. Sim. E assim, dentro desses hobbies tem a música que o senhor falou. Neste momento o senhor lançou uma música nova, né? Já faz um tempinho. Tem previsão para uma próxima? Tem sim. Né? Eu lancei a música no começo do ano, né? Mas tem previsão sim. Logo, se Deus quiser, em setembro, provavelmente em setembro, né? Se tudo der certo, setembro tem uma outra música, né? A primeira música foi uma música mais oracional, no sentido de vir do interior, né? Agora essa outra música é uma música mais devocional, porque é uma música que fala da devoção à Nossa Senhora Aparecida. Então em setembro, se Deus quiser, lança aí a segunda música. E assim, de onde veio essa vontade de cantar? Olha, isso primeiro vem da minha família, Esse lado artístico. Primeiro vem da minha família. Minha mãe canta, minhas tias, irmãs da minha mãe, todas elas cantam, né? Então todas elas têm a voz muito bonita, sabe? Tem a minha tia que é freira, que é a irmã da minha mãe, que canta. Que legal. E depois tem também uma outra irmã da minha mãe, que às vezes, agora eu não sei mais se ela está ainda fazendo isso, mas cantava nos barzinhos, tal, tinha aquela coisa. Então assim, sempre teve essa cantoria assim pro lado da minha mãe, né? E aí sempre veio essa vontade, né, de também cantar, de também colocar o dom da música como serviço, e isso vai crescendo cada vez mais, né? Mas vem herança de família. Ah, que bacana, interessante. É uma família então talentosa. E qual a maior dificuldade do senhor sendo padre com os jovens? Eu penso que o jovem hoje, ele precisa, assim, assumir o seu protagonismo, sabe? O jovem tem um protagonismo, principalmente na igreja. Mas a maior dificuldade que a gente tem hoje com a juventude é que, às vezes, não assume esse protagonismo, sabe? Então, assim, o jovem tem o talento lá dele de mexer com coisas da internet, de ter um canal, né? De ser criativo, de fazer coisas boas. Mas o jovem não faz, né? E às vezes a gente não consegue reuni-los na igreja para que eles possam fazer isso, né? Então você, jovem que está assistindo,
Aqui na igreja você tem espaço para isso, né? Para vir, para colocar seus dons a serviço, para fazer aquilo que você tem que fazer, porque você tem protagonismo na fé, né? Então essa é uma dificuldade, né? A outra dificuldade que às vezes eu penso é que o que vem de fora tem atingido o coração dos nossos jovens sem dó, né? Sem dó. Então, assim, a propaganda das coisas que vem de fora é mais atraente do que as que vêm da igreja. E por que é mais atraente? Porque é muito mais gostoso, né? É muito mais gostoso pecar do que viver uma vida de responsabilidade, de pastoral, de tudo mais. É muito mais gostoso, parece muito mais gostoso, né? Mas o que dá mais sabor à vida é você estar aqui, né? E aqui na igreja a gente tem espaço para o jovem fazer as coisas que querem fazer a partir da fé. Só que eu vejo que hoje a propaganda que se faz da igreja é muito ruim, né? Então eu penso que o jovem precisa assim, entender e olhar que eles são protagonistas, né? Que vocês jovens, né, são protagonistas, que vocês têm espaço para serem criativos, para virem, para fazer, para estar aqui, né? Para usar a criatividade para evangelizar. E eu penso que hoje o jovem ele é muito acomodado nesse sentido, sabe? Eu tenho o dom, eu tenho a capacidade, eu tenho a vontade, mas não vou fazer não, porque vai que eu vou lá e o padre não deixa eu fazer, né? E tem um medo assim de assumir esse protagonismo. Certo. E padre, qual que é o conselho que você dá para os jovens que têm medo de assumir sua vocação? Primeiro conselho, não tenha medo, né? Parece engraçado o padre falar isso, porque medos todos nós temos, né? E é verdade, o medo é uma característica humana, todos nós sentimos medo. Mas não tenha medo, né? A vocação ela não é um bicho de 7 cabeças não, né? Não tenha medo. E outra coisa, não queira controlar tudo. Às vezes a gente quer controlar, né? Não, mas não queira controlar, sabe? A vocação é você dizer sim. Por isso que a gente diz, vocação é dizer sim. Porque depois que a gente diz sim, quem controla tudo é Jesus. Então não queira controlar, simplesmente vai. Se abandona, se joga. O resto Jesus faz. Amém, padre. Padre, obrigada pela sua presença no canal hoje. E eu agradeço a você que está aqui acompanhando. Esse mês é cheio de novidades. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Deus abençoe.